pessoas, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma lista, 5 personagens femininas completamente construídas a partir do olhar do outro. E essas mulheres, elas acabam ganhando uma aura quase mítica, tudo por causa do olhar do narrador, né? Que normalmente é um personagem homem que tem alguma relação com essas mulheres. Então assim, para dar um exemplo para vocês, eu não poderia deixar de citar, até porque foi este exemplo que me inspirou, na verdade, né, a fazer esse vídeo, é a Capitu, do Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então, assim, o que a gente sabe verdadeiramente sobre a Capitu? Nada, né, ou quase nada, porque, na verdade, é o Bento que faz dela a mulher que ela é, né, que descreve, que coloca todas as percepções dela, né, a partir, claro, do que ele enxerga, né, então a gente nunca vai saber se tudo aquilo é verdadeiro ou não. Enfim, é algo mais ou menos nessa linha que eu quis fazer nesse vídeo. Como, óbvio, a Capitu foi um exemplo, ela não entra nessa listinha, mas eu vou citar 5 outras mulheres da literatura que, assim como a Capitu, também foram completamente construídas a partir do olhar de um narrador. Então vamos lá. A primeira da lista é a Lavínia, do livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Teus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. Não sei quantos de vocês já leram este livro, mas eu deixo aqui logo de cara, eu recomendo demais esse livro. E tem essa personagem feminina que é a Lavínia. E a Lavínia, ela é, digamos em poucas palavras, ela é o inferno do narrador protagonista, que é o fotógrafo Calbi. Tudo de ruim que acontece com ele, basicamente, é por causa da Lavínia. E ela é uma mulher super misteriosa, super sedutora, super fogosa, sabe? E ela é casada com um pastor evangélico super influente na região. Então, assim, a Lavínia, ela atrai o olhar dos outros, né? Ela tem mesmo essa sedução que é dela e ela acaba atraindo o Calbi, né? Eles têm aí um caso, uma relação assim bem intensa, digamos assim, ou seja, a Lavínia é uma mulher adúltera. E uma coisa muito interessante que acontece durante todo o livro é que o Calbi, ele descreve a Lavínia como sendo dividida em 2 mulheres, na verdade. Porque existe a Lavínia mais recatada, mais contida, santinha, entre aspas, digamos assim, e existe a Lavínia selvagem, né? Aquela mulher louca, aquela mulher forte, capaz de tudo, como eu disse mesmo, muito sedutora, muito fogosa. Chega um momento, assim, da trama que nem ele mesmo, Calbi, ele sabe qual das Lavínias ele vai encontrar em determinado dia, né? Falando, assim, nessa parte da Lavínia misteriosa, né? Porque ela é uma mulher que carrega um mistério durante toda a trama. Isso também tem a ver com o passado dela, porque ao longo, assim, da narrativa a gente vai descobrindo um pouquinho mais, assim, de quem é a Lavínia, apesar de que esse mistério que acompanha a personagem, ele permanece assim durante todo o livro, mas a gente vai adentrando um pouquinho no passado dela. É um passado triste, é um passado traumático, um passado de pobreza, de violência, mas ela tenta esconder tudo aquilo, né? E esse passado, ele meio que influencia também quem a Lavínia é no momento da história, né? No momento em que acontece a trama do livro. Inclusive, na própria resenha deste livro, eu mesma cheguei a comparar a Lavínia com a Capitu do Machado de Assis, porque não que elas tenham algo na história delas a ver, nem nada disso, mas assim, a impressão que a Lavínia me causou, sabe, foi mais ou menos como a impressão que eu tive da Capitu. Porque é uma mulher de quem a gente sabe muito pouco, é uma mulher cheia de mistérios e ao mesmo tempo sedutora, enfim, intimamente uma mulher muito marcante. Agora, a segunda mulher que foi completamente construída assim por um narrador é a Sara, do livro Acústica Perfeita, da Daria Binhardi. Este livro eu resenhei há pouco tempo, como vocês devem se lembrar. E a Sara, a princípio, ela é uma mulher que, vendo de longe, a gente poderia acreditar muito facilmente que ela é uma mulher realizada, uma mulher feliz, né? Ela é mãe de 3 filhos, ela optou por cuidar desses filhos, né, por participar ativamente, se dedicar à criação deles. Ela é casada com um violoncelista bem-sucedido, que é o Arno, que é quem narra essa história inteira e quem constrói a Sara perante a gente, né? Mas não, né? Porque de repente a Sara abandona o lar dela, abandona essas 3 crianças, né? Abandona o marido e
assim, sem motivo aparente, apenas ela deixa um bilhete falando que ela precisa de um tempo sozinha, né? Enfim, que ela não sabe quando ela volta, se ela volta, e deixa aquele ato, né? Então é a partir desse desaparecimento, na verdade, que o Arno vai atrás, né, de coisas do passado mesmo e acaba descobrindo uma nova Sarah que ele não conhecia. E essa nova Sarah é que é muito intrigante, porque ela é cheia de detalhes, sabe, na vida dela, no passado dela, que a gente acaba descobrindo e o próprio narrador acaba descobrindo que ela é muito mais complexa do que parecia. Assim, uma das coisas mais importantes a respeito da Sarah é que ela, no passado dela, ocorreram diversas coisas, né, que pra ela foram traumáticas e ela não soube lidar muito bem com essas coisas. Então ela vai carregando esse peso durante a vida inteira e são dores mesmo, na verdade, que ela carrega, né, e uma hora aquilo parece assim prestes a explodir. Ao mesmo tempo, a Sarah é uma mulher forte, né, uma mulher corajosa, uma mulher assim cheia de desejos, né, na juventude dela. E só que ela também tem esse lado um pouquinho mais sombrio, esse lado mais velado, que ninguém parece conhecer muito bem. Então é fascinante mesmo conhecer a Sarah, né, neste livro, claro, a partir dos olhos do Arno, que é quem conta toda a história, que é o marido da Sarah. Mas é sim uma personagem muito enigmática, eu diria, e por isso que ela está nessa lista. A terceira mulher dessa lista, na verdade, é uma menina. Mas há controvérsias, assim como vocês vão poder falar, né, vocês mesmos, a respeito deste livro, a respeito, enfim, dessa personagem, que é a Lolita, do Vladimir Nabokov. E, cara, é muito difícil falar da Lolita, né? Primeiro porque ela é uma criança de 12 anos, mas parece que não é bem assim, né? Porque quem constrói ela pra gente, quem narra tudo, é o Humbert, né? Que é um escritor já nos seus sei lá quantos, 40, 50 anos, enfim, não me recordo exatamente, mas por aí. E ele desenvolve assim um amor louco, uma obsessão por essa garota. Então, a Lolita que ele mostra pra gente, apesar de ser uma menina de 12 anos, ela é sedutora, ela é provocante, ela é ardilosa, sabe? Ela sabe o que ela quer e ela sabe o que fazer pra conseguir. Ela é uma menina que tem noção do efeito que ela causa nos homens, principalmente nos homens bem mais velhos que ela, e ela sabe manipular muito bem esses efeitos, tudo isso que ela causa para poder obter o que ela deseja. Claro, isso é na visão do Humbert. A gente não consegue saber de fato quem é Lolita. O único caminho que a gente tem como leitor é confiar, ou se não confiar, pelo menos seguir, né, tudo que nos é dito pelo narrador. Mas a Lolita, ela tem esse quê de interesseira, ela é extremamente sedutora, ela joga muito, sabe, com as pessoas, com as situações. E apesar de tudo, é uma menina, né, uma menina que vai à escola, que, enfim, faz coisas que uma menina faz. Mas o Humberto me mostra aí um outro lado da Lolita, na verdade, que é uma menina que ela é assim meio deixada de lado pela mãe, né? Uma mãe egoísta que só se importa com os próprios interesses, né? Que coloca inclusive a relação amorosa acima da própria menina. Então tem tudo isso, né? De repente a gente pode até enxergar aí uma menina que deseja competir com a mãe, né? Em muitos aspectos. Então assim, é uma personagem muito complexa. E pensando bem, assim, é uma personagem de quem eu gostaria muito de ouvir a voz dela, sabe? De ouvir a versão dela de toda essa história. Porque Lolita é um livro que eu gosto muito, é um livro denso e fascinante, sabe? Tanto é que ele aborda essa questão da pedofilia, mas ele faz com que a gente sinta pena do narrador, né? E não repudie ele, como a maioria das pessoas possa achar antes de fazer a leitura. Então, realmente, a Lolita é um mistério, e é um mistério que eu acho que eu, assim como muitos outros leitores, gostaríamos de desvendar, né? Infelizmente, não é possível, mas, enfim, é uma personagem inesquecível e com certeza ela merece estar nessa lista. Em quarto lugar, eu vou colocar aqui uma personagem que eu gosto muito e que talvez vocês nunca tenham lido o livro, mas com certeza vocês vão conhecer até pelo filme, enfim. Eu falo da Holly Golightly, do livro Bonequinha de Luxo, do Truman Capote,
E, bom, se vocês não leram o livro, com certeza já viram ou já ouviram falar no filme com a diva eterna Audrey Hepburn, que inclusive é minha ídola. Cara, a Holly, ela também é um personagem, assim, cheio de segredos, sabe? Ela é muito fechada, então não tem como a gente saber muito sobre a vida dela, né? O que a gente sabe é que ela é uma garota vinda do interior e vai tentar a vida em Nova York. Ela é toda esperitada, sabe? Ela tem um ar de menina, mas ao mesmo tempo ela é toda uma mulher, sabe? Ela é muito determinada, ela sabe o que ela quer, mas ela tem um jeitinho espevitado, sabe? E ela acaba conquistando muitos homens com dinheiro, inclusive, até porque ela é uma garota de programa, só que ela faz os trâmites dela, assim, muito na surdina, sabe? E ela acaba atraindo a atenção do Paul Varjak, que é um escritor que vai morar no prédio dela. E é aí que começa mesmo a história, porque é esse escritor que vai, né, apresentar a personagem pra gente, que vai contar quem ela é. Então a Holly, ela tem assim essa personalidade muito marcante, né? Ela é muito geniosa e ao mesmo tempo ela é uma pessoa assim desgarrada, sabe? Meio que alguém que a vida tratou de endurecer, sabe? Então ela evita se apegar muito às coisas, inclusive ela tem um gatinho que nem nome ela dá pro gato dela, porque ela mesma diz que ela não é dona dele, nem ele é dono dela, né? Eles só estão juntos aí por um determinado momento. Então ela meio que é desgarrada assim com as coisas, e eu interpreto isso, acho que muitos de vocês também, como um certo mecanismo de defesa, né? E até por causa assim de um passado nela, né, um passado sofrido, ela é meio endurecida por dentro, né? E apesar dela ter assim essa, não sei, esse aspecto de menina, assim como eu disse, espevitada, né? Até meiga e um pouquinho desajeitada, assim, né, de vez em quando. Ela é uma pessoa assim forte, né, uma mulher forte, e ela não é boba de jeito nenhum, né, ela sabe o que ela quer, ela sabe como conseguir, então ela é realmente assim uma espertinha disfarçada, né. Mas que ela tem aí suas questões, né, com o passado, questões familiares que moldaram o que essa personagem é no momento que a gente conhece ela, né. Uma das coisas mais interessantes, eu diria, né, da Holly, é que ela é tudo isso que eu falei, né, além de misteriosa, claro, porque custa um pouco da gente saber sobre o passado dela, ela não sai abrindo, né, ela é um pouquinho fechada nesse sentido, mas ela é engraçada, sabe, ela tem aí umas tiradas, um sarcasmo até, né, que é próprio dela. E como eu falei, ela tem esse jeitinho assim meio desajeitado, assim, que faz ela parecer assim um pouquinho mais menina. Então ela é uma personagem única, sabe? Ela tem uma graça assim que é só dela. E por último, a quinta mulher que foi completamente construída, né, a partir do olhar de um narrador. Na verdade não é uma mulher, mas sim 5 mulheres e 5 meninas, né, eu diria, que são as Irmãs Lisbon do livro As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. Eu amo esse livro de paixão, não é segredo, né, então até adoro falar sobre ele. São 5 meninas adolescentes, né, elas têm entre 13 e 17 anos, isso na década de 70, que é onde se passa a história, e elas se chamam Cecília, Lux, Bonnie, Mary e Therese. E assim, a característica principal, né, dessas meninas é que elas são criadas assim às rédeas curtas, né, como a gente diria. Ou seja, elas têm uma criação vigiada muito de perto pelos pais, principalmente pela mãe. Então elas não têm assim uma certa liberdade, elas são muito presas, ficam muito em casa, tudo que elas fazem é meio que vigiado, sabe? A mãe tenta segurar ao máximo. Então, esses narradores, que na verdade não é um, mas são vários, né, são os meninos da vizinhança. E assim, a única pista mesmo que eles têm sobre quem são essas meninas é justamente o que eles enxergam, né, da janela da casa delas, e também algumas poucas coisas assim que eles veem assim na escola, né, do comportamento delas na escola, da convivência mesmo. Então assim, o fato de elas serem, entre aspas, escondidas, né, assim, pela mãe e tal, isso gera uma curiosidade tremenda, assim, nos outros jovens, né, da região, e isso meio que cria, assim, uma aura mítica, né, assim, em torno delas. Essas meninas, elas são meio abatidas, sabe, meio melancólicas, elas têm uma languidez, mas ao mesmo tempo a gente sabe que elas têm
assim, uma energia latente dentro delas, né? Como alguma coisa que quer explodir, mas é contida o tempo todo pelos pais, né? Especialmente pela mãe. E, assim, uma coisa importante que a gente fica sabendo logo no início do livro é que todas elas se matam. Então são as 5 irmãs e as 5 irmãs acabam se suicidando. E aí a gente fica meio que nesse mistério, na verdade, tanto a gente como os próprios narradores, né? Em relação ao que elas pensavam, né? Ou então o motivo concreto dos atos delas. Isso é um mistério, permanece um mistério, a gente nunca vai conseguir adentrar mesmo esse campo, né? Mas é verdade que essas meninas, assim, elas são intrigantes, sabe? Elas são meninas, assim, como todas as adolescentes, elas gostam de ouvir música, elas curtem rock, mas até com a música a mãe tenta refrear elas. Enfim, elas têm vontade de ir no baile da escola, elas chegam a ir no baile da escola, mesmo contrariando a vontade da mãe. E elas são lindas, sabe? Pelo menos na opinião dos narradores. E elas também, né, são aquele tipo de personagem que a gente tem muita vontade de ouvir, né, o lado delas, né, o porquê das coisas. Ou então como era realmente a vida dentro daquela casa da família Lisbon, né? Porque a gente só tem pistas mesmo, né, do que os garotos enxergavam pela janela, do que eles pensavam que poderia estar ocorrendo. São personagens realmente construídas, assim, inteirinhas, com base no que esses narradores, esses garotos viam, né, ouviam, enfim, naquela época na vizinhança. Bom, então foi essa a listinha, né, das 5 mulheres que foram completamente construídas a partir do olhar do outro, né, que são esses narradores homens, né, e eu espero que vocês tenham gostado. E também eu queria que vocês me falassem, né, o que vocês acham a respeito dessas mulheres, se vocês já leram esses livros, enfim, ou até mesmo se vocês têm assim, em mente algumas outras mulheres para acrescentar nessa listinha, né. Gosto muito de falar sobre esse tema, né, de mulheres fortes na literatura e mulheres principalmente de quem a gente não ouve a voz, né, porque quem conta toda a história é um narrador, é um homem que conheceu, né, que teve algum contato com essas mulheres, mas a gente não sabe se é verdadeiro, né, a gente não sabe até que ponto se trata da imaginação, não sei, né, de alguma percepção um pouco mais inflamada, desses narradores, ou se essas mulheres foram mesmo tudo isso que eles falam delas, né? Então acho que isso que torna especial, isso que torna interessante, assim, as tramas e as personagens desses livros, né? E é isso. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.